é o agir mal, contrário à sociedade. Corrupção é toda essa falta de honestidade, toda essa falta de comprometimento com a nação, com nós cidadãos brasileiros. Eu acho que é isso que é corrupção. Cerca de 800 pessoas foram até o Yellow Hall para acompanhar a palestra do professor Leandro Carnal. A corrupção é um mal endêmico, quer dizer, ele é permanente na sociedade. As pessoas se acostumaram com diferentes graus de corrupção. Nós estamos neste momento discutindo muito mais a grande corrupção política. É um bom passo. É um bom momento. Estamos discutindo corrupção ativa e passiva, tanto o agente público que recebe recursos, como o agente privado que oferece os recursos. Muitas pessoas associam a corrupção somente a partidos políticos. Para o professor Leandro Carnal, quem fura fila no banco, por exemplo, também está cometendo um tipo de corrupção. A ética é uma das formas de combate à corrupção, seja ela pequena ou grande. A ética é o grande caminho. Coerção, ou seja, leis para reprimir, consenso, ou seja, educação. Coerção e consenso são a fórmula para produzir uma família, uma escola, uma empresa, um país mais justos, mais éticos e mais transparentes. E será que ainda é possível reverter o atual cenário, onde o jeitinho brasileiro já está enraizado na nossa cultura? É possível combater e nós estamos mostrando que nós não estamos mais tolerando os graus de corrupção. Não é que comprar um atestado médico falso seja tão grave quanto roubar, por exemplo, da merenda pública escolar. Porém, faz parte da mesma cadeia ética. Quem anda no acostamento, quem compra atestado falso, quem deduz de forma inadequada o imposto de renda, é também a pessoa que no futuro pode fazer a grande corrupção política. A corrupção é a capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção, ela é possível, mas não é obrigatória. Ela é algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a selo. Nós precisamos cautela quando se pensa em corrupção para não imaginar algo que é assim, bom, todo mundo faz. Portanto, tornar isso um ato legítimo só porque ele é do conjunto das pessoas. Claro que ele não o é. Onde nasce a corrupção? Na nossa formação humana de liberdade. Qualquer criança, né, desde pequena, inclusive no berço, aprende alguns mecanismos em que ela, por exemplo, chantageia os pais, chorando para que alguma coisa seja ela dada. Não é que a criança é má em si, é que ela pode sê-lo. Se não houver uma correção dessa rota desde pequena, haverá sim a possibilidade de desvios maiores depois. Afinal, como diz sempre o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. O poder do exemplo. A tarefa do pai e da mãe, ou de quem cria, porque nem sempre é o pai e a mãe, é de ser exemplar. Ética é, acima de tudo, uma estrutura de natureza exemplar. Se eu sou alguém que vivo exemplos no meu dia a dia, de pessoas que eu admiro ou eu amo, que são incapazes da degradação ética, evidentemente que eu me inspirarei nelas para fazê-lo. Como controlar a corrupção? O tempo todo pode ser controlado pelas instituições mais sólidas, por plataformas digitais que façam acompanhamento da transparência, por imprensa livre. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos uma percepção de um altíssimo nível de aclaramento da corrupção. Nós não temos no Brasil hoje mais corrupção do que já tivemos na nossa história anterior. O que nós temos hoje mais é evidência. Qual é o resultado disso? Uma democracia de quase 30 anos. Há 30 anos nós não tínhamos nem imprensa livre, nem uma democracia com instituições sólidas e nem plataformas digitais. Isto é, era possível colocar as coisas para baixo do tapete, toda a sujeira, e não haveria como saber. Hoje não. A mudança está em cada um de nós. A pessoa tem 40 anos de idade e tem carteira de estudante, que não deveria ter, porque ela não está estudando, além de evasão fiscal, porque ela não paga o tributo sobre o conjunto da entrada inteira, é falsidade ideológica. Ou a pessoa que omite, na hora da declaração do imposto de renda, algumas receitas que teve. Isso não nos conduz a um pensamento, que é então vale tudo. Ao contrário, significa que ética e combate à corrupção é uma coisa que também em nós se inicia.
ela não se inicia apenas num ataque a governos. Para usar uma frase antiga e verdadeira, né, do Mahatma Gandhi, seja você a mudança que você quer ver. Não há corruptos sem corruptores, né? Se nós deixarmos de agir como pequenos corruptores, está dado um grande passo. Olá! 13 ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro para 2016. Essas são medidas anunciadas pelo Ministério da Justiça para que esses crimes sejam descobertos, investigados e punidos. No NBR Entrevista de hoje, vamos falar sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA. Nosso convidado é Beto Vasconcelos, secretário nacional de Justiça. Olá, secretário, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lilian, o convite e a oportunidade de falar aqui com você, com seus telespectadores no NBR Entrevista. Bom, como se dá a corrupção na prática, né? Quem está por trás disso? Qual que é o perfil dos criminosos? Lilian, a corrupção se dá de inúmeras maneiras. A corrupção no mundo, no Brasil, ao longo do tempo, ela se dá de inúmeras maneiras. Desde a chamada pequena corrupção, o suborno, a conduta, o desvio da conduta ética, moral do cidadão comum, no ambiente público ou no ambiente privado, seja aquele suborno a um guarda de trânsito ou uma tentativa de furar uma fila, de desvirtuar um processo no qual você está envolvido, ou até grandes processos de corrupção, como processos de desvio de recursos públicos, ou até de sonegação de tributos federais, estaduais, municipais. Enfim, a corrupção pode se manifestar de diversas maneiras, em diversos ambientes, tanto públicos como privados, e por meio de diferentes agentes. Podem ser agentes, cidadãos comuns, funcionários de empresas, funcionários de entidades, ou agentes públicos, servidores públicos, ao longo do território ou ao redor do território nacional. E que prejuízos esses crimes trazem ao Brasil? Quando eles trazem um prejuízo moral, de conduta, de desvirtuamento das relações pessoais indiscutível. E esse desvirtuamento moral, ele impõe ao país e a sua história, impõe as condutas das relações e as relações entre pessoas, entre entidades, um prejuízo muito grande, que é o prejuízo da confiabilidade, é o prejuízo da transparência, é o prejuízo da concorrência, é o prejuízo da do devido comportamento de cidadãos e entidades. Mas, para além disso, ele impõe prejuízos financeiros. Processos de corrupção, de desvios de conduta, impõem prejuízos financeiros. Em especial, e no Brasil substantivamente a gente criminaliza a corrupção envolvendo recursos públicos, impõe-se um prejuízo ao caixa dos estados, do governo federal, dos municípios, e esse é um prejuízo ao povo brasileiro. Ao desviar recursos que foram frutos de tributos pagos pelo povo, que deveriam estar sendo investidos em educação, saúde, em benefícios que se voltariam para a população brasileira, ao serem desviados, há um enorme prejuízo na consecução de políticas públicas, há um enorme prejuízo no desvio de condutas éticas, condutas morais. Quais as punições existentes para esses tipos de crimes? Desde pequenos processos de irregularidades podem culminar com advertência, multas, imposições de limitação à atuação administrativa, mas, sem dúvida, quando caracterizados crimes e tipos penais de corrupção, de lavagem de dinheiro ou outros, formação de quadrilha, outros crimes hoje incorporados ao Código Penal brasileiro e a outras legislações correlatas, podem incorrer também em restrição de liberdade, ou seja, prisão de agentes privados ou públicos. E nesse contexto, como que é a atuação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro? A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a chamada e conhecida ENCLA, foi criada em 2003 pelo governo federal, junto com uma série de parceiros
de instituições públicas parceiras, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Legislativo, dos governos estaduais e municipais, além de inúmeros órgãos do próprio governo federal. A ENCLA, a Estratégia Nacional, é um fórum que comporta hoje mais de 60 instituições públicas destinadas à formulação, à implementação e ao monitoramento de políticas públicas voltadas ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Em 2003, se inaugurou uma nova fase do enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro no país. Nós temos fortalecido as instituições públicas, nós temos transformado esse país num país mais aberto, mais transparente, e nós temos mudado as leis do Brasil, garantindo mais instrumentos aos agentes públicos para atuação firme contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro. E que avanços foram conquistados graças à ENCLA? Eu acho que, em termos claros e cristalinos, garantimos fortalecimento e autonomia às instituições brasileiras. Não importando a conjuntura que o país se encontra, ou quem ocupa que cargo ou que função no setor privado, as instituições têm hoje autonomia e força para atuarem. Veja-se o trabalho da Polícia Federal, veja-se o trabalho do Ministério Público Federal, veja-se o trabalho da Controladoria Geral da União, que é um ministério, foi criado como ministério para combater a corrupção no âmbito do governo federal. Hoje com status de ministério, com carreira pública, com força para implementar essas políticas. Mas para além disso, nós criamos um departamento para fazer cooperação jurídica internacional, ou seja, colaboração entre países no enfrentamento ao crime transnacional. A Receita Federal foi fortalecida com a fusão da Receita Previdenciária para enfrentar a sonegação de tributos. O CAD, que é um órgão administrativo do governo federal que enfrenta cartéis, ou seja, conluios entre empresas para, na hora de contratar com o setor público, majorar preços ou obter outros tipos de benefícios. Nós reestruturamos o CAD e aumentamos significativamente a sua atuação. Isso tudo, Lilian, é fortalecimento das instituições, é garantia de autonomia. Nos últimos anos é isso que nós temos conferido. Mas eu destacaria uma outra conquista: transparência. O Brasil hoje é mais transparente. E isso tudo foi conquistado nos últimos anos, na última década. O Portal da Transparência, criado pelo governo federal, tinha 60 mil acessos quando foi criado em 2004. Hoje, tem 14 milhões de acessos. São 150 milhões de páginas visitadas por ano. A Lei de Acesso à Informação mudou o paradigma de transparência no país. A Lei da Transparência fez a mesma coisa. Ou seja, um país que estava acostumado a fechamento, obscurantismo, falta de informação e nenhuma resposta à sociedade, de repente se abriu. Mostrou-se as vísceras, mas isso é importante. Permitiu-se assim que a sociedade controlasse, que a sociedade fiscalizasse melhor o poder público. E por último, que eu acho importante destacar, as mudanças legislativas que houve no país nesses últimos anos. A lei anticorrupção, a lei de combate ao crime organizado e a nova lei de lavagem de dinheiro. Então isso tudo está englobado nas 13 ações, né, de combate, de enfrentamento desses crimes. Quais são essas 13 ações? Eu diria que esses exemplos que eu dei de fortalecimento das instituições, transparência e nova legislação, muitas delas foram debatidas ao longo desses 13 anos da ENCLA, muitas delas implementadas pela própria ENCLA e outras sugeridas no ambiente, num fórum da ENCLA. Para o próximo ano, novas ações a ENCLA se propôs a coordenar, implementar e sugerir para outros órgãos. E destacaria, na mesma linha de transparência, difundir a transparência para outros órgãos além do poder público do Executivo Federal. Então, difundir transparência no Judiciário, no Legislativo, nos Tribunais de Contas e nos Ministérios Públicos.
Isso em parceria com esses órgãos, uma ação proposta inclusive por esses órgãos. Mas, para além disso, desenvolver com a sociedade civil novas ferramentas de transparência. Não adianta só a gente informar e dar o dado ao acesso do cidadão. Ele precisa saber manusear e compreender o dado. Queremos avançar uma segunda etapa da transparência. E outras ações, como proteção e estímulo ao denunciante de boa-fé, encontrar mecanismos, e isso a ENCLA vai estudar o ano que vem, mecanismos de proteção daquele que quer apresentar documentos e informações que configurem ou que dão conta de um processo de desvio de recursos ou um processo de corrupção. Além disso, a ENCLA está propondo também uma nova fase no compliance, no programa de integridade das empresas, ou seja, estimular que as empresas tenham regras próprias para que seus funcionários não se envolvam em desvios e atos de corrupção. Promovendo, por exemplo, uma maneira de aferir. Se uma empresa tem programa de integridade como programa de compliance, ela pode ter uma pontuação maior ou, de alguma maneira, desempatar em alguma contratação pública. Então, esses são os planos para o futuro? Esses são os planos para 2016. São algumas das ações que pretendemos, Lilian, implementar ao longo do ano de 2016. E dentro desses planos continuam aqueles eixos norteadores? Quais são os eixos norteadores que são desenvolvidos? Né? Essa foi uma novidade que nós implementamos na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, em parceria com a Controladoria Geral da União, por sugestão, inclusive, do ministro Valdir Simão, que tem implementado um excelente trabalho na CGU, de sistematização das ações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Queremos colocar em linha todas as ações de prevenção, as ações de detecção e as ações de punição. Acreditamos, e o ministro Valdir tem sempre repetido isso, o ministro José Eduardo Cardoso, o ministro da Justiça, tem sempre repetido a importância da gente implementar ações que sejam sistematizadas, para permitir que a gente implemente mais rápido e monitore seus resultados. Então precisamos estar sempre atentos e preparados, não é? Sem sombra de dúvida. Aliás, o combate a qualquer crime, mas especialmente a corrupção e lavagem de dinheiro, requer de nós todos permanente acompanhamento. Porque o crime se reorganiza quando novas ferramentas... E eles são bem organizados, Eles são bem organizados. Nós também precisamos nos reorganizar. O Brasil perde mais de 50 bilhões de reais todos os anos com a corrupção. Para combater o roubo aos cofres públicos, os procuradores da Operação Lava Jato lançaram nas redes sociais um projeto de lei que foi muito citado nas manifestações de hoje. São 10 medidas, muitas delas paradas há décadas no Congresso, que, se virarem lei, podem acabar com essa triste história de que no Brasil a corrupção compensa. Nestas salas de um edifício em Curitiba, funciona a força-tarefa da Procuradoria da República para a Operação Lava Jato. Eles ajudaram a mandar 105 pessoas para a prisão, 30 já foram condenadas. Até agora, 870 milhões de reais foram devolvidos pelos corruptos. Mas esse grupo acha que para combater a roubalheira de forma mais eficaz, é preciso mudar as leis. Para isso, está à frente de uma campanha que propõe 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados do Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. A percepção que o brasileiro tem da corrupção é alta. No ranking internacional, numa escala até 100, quanto menor a nota, maior a corrupção. A do Brasil é 43. A Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, estima que todos os anos a corrupção leva entre 50 e 80 bilhões de reais dos cofres públicos. Dinheiro suficiente para construir 10 escolas de ensino fundamental em cada um dos 5.570 municípios do Brasil. Os procuradores da República que tocam a Operação Lava Jato sabem bem o impacto que uma nova legislação pode provocar. O acordo de colaboração premiada, que ficou conhecido como a delação premiada, já existia, mas foi uma nova regulação, há apenas 2 anos, que tornou mais difícil contestar esses acordos na Justiça. Algumas das medidas propostas não são novas. Foram inspiradas em projetos de lei que estão parados há décadas no Congresso.
São 528 projetos de lei de combate à corrupção que estão praticamente engavetados no Congresso Nacional. Esse aqui é de 98. A maioria não chegou sequer às comissões de análise. Em 2013, no auge das manifestações, esse outro foi tirado da gaveta. Ele inclui na lei dos crimes hediondos a corrupção passiva e ativa. Foi aprovado pelo Senado e mandado para a Câmara dos Deputados, onde está parado até hoje. A ONG Contas Abertas monitora a tramitação dos projetos. Eu acho que os nossos parlamentares não aprovam esses projetos de lei justamente porque, em muitos casos, isso poderia significar um tiro no pé. Muitos desses projetos fariam com que alguns desses deputados ou alguns desses senadores fossem presos, inclusive, pela nova legislação. O projeto das 10 medidas de iniciativa popular precisa reconhecer 1,5 milhão de assinaturas em pelo menos 5 estados e não dispensa a aprovação do Congresso, mas bota pressão. Eu sou favorável a essa iniciativa e acho que tem alguns aspectos extremamente positivos que melhoram muito a nossa legislação. Entre as propostas, quando o desvio supera 100 salários mínimos, é crime hediondo, equiparado a roubo seguido de morte. Não é exagero ou corrupção mata? Sônia, eu não tenho dúvida de que a corrupção mata, de que a corrupção tira o remédio, a comida e a escola do brasileiro. O que nós vemos hoje é que, embora a corrupção seja tão grave, ela é um crime de baixo risco e de alto benefício. Então, no Brasil, a corrupção é um crime que compensa? Infelizmente, no Brasil, do modo como o nosso sistema funciona hoje, a corrupção é sim um crime que compensa. Uma das razões é que a pena mínima, de 2 anos, é cumprida em regime aberto, com serviços comunitários. A pena mínima para roubo, por exemplo, é o dobro, 4 anos. Por que para roubo é o dobro, né, da pena mínima, quando um outro crime contra o patrimônio, como a corrupção, que afeta às vezes milhões de pessoas, tem uma pena menor? Hoje a pena da corrupção é uma piada e é uma piada de mau gosto. A proposta é que quanto mais dinheiro for roubado, maior seja a pena. E para recuperar o dinheiro, comprovado o desvio e o enriquecimento ilícito, não seria preciso demonstrar na justiça qual foi o ato de corrupção que levou ao pagamento da propina. Além disso, dinheiros e bens vindos da corrupção poderiam ser confiscados, como já acontece nos casos de tráfico de drogas. A condução dos processos ficaria mais rápida, evitando a prescrição dos crimes, como aconteceu com o propinoduto. Fiscais da Receita do Estado do Rio permitiam a sonegação de impostos em troca de propina. O caso é de 2002. Os fiscais foram condenados em primeira instância, mas o recurso está agora na terceira instância e tem uma quarta pela frente. O crime de corrupção já prescreveu. É como se a corrupção, nesse caso, embora comprovado e comprovados quem foram seus autores, jamais tivesse existido. A demora de um processo para ser julgado na justiça também cria essa sensação de impunidade? Se o meu filho cometer uma travessura e eu virar para o meu filho e falar: filho, papai não gostou do que você fez, papai por isso vai te colocar de castigo, daqui a 12 anos, não só o meu filho vai se tornar um transgressor profissional, mas eu vou estragar a irmã dele, porque eu vou criar na minha casa um ambiente em que as regras não funcionam. A anulação de processos também ficaria mais difícil, evitando desfechos como o da Operação Satyagraha, que investigava crimes financeiros envolvendo o banqueiro Daniel Dantas. A ação foi anulada e o banqueiro solto porque as provas foram apreendidas no 3º andar de um prédio, não no 28º, como constava do mandado de busca e apreensão. Advogados erram, promotores erram, juízes erram. Mas você não derruba um prédio inteiro porque você encontrou um furo no encanamento. Você conserta o furo e segue em frente. Outra proposta dos procuradores é criminalizar o Caixa 2 de campanhas eleitorais e a responsabilização dos partidos políticos. E, finalmente, programas de prevenção para treinar servidores, fiscalizá-los e divulgar campanhas para criar no povo uma cultura contra a corrupção. A gente precisa de democracia, precisa de um bom aparato de leis, precisa de instituições que estejam funcionando e para poder fazer boas investigações, mas a gente precisa de um cidadão que procure zelar pelo seu voto.